Quero convidar a amada igreja para que abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Identifique se há alguém ao seu lado sem a Bíblia Sagrada e, por favor, juntamente com ele ou com ela, nós iremos ler a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, do versículo 41 ao 47. Tema para essa noite: a consciência do perdão sobre a nossa vida. Mais uma vez, Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículo 41 ao 47, que nos diz: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ou seja, beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Amém? Oremos ao Senhor. Amado e eterno Pai, Deus santo e maravilhoso, nós mais uma vez, em oração ao nosso Deus, suplicamos, meu Senhor, que a Tua palavra, assim como os louvores, permaneça falando conosco. Que sejamos tomados pelo Teu Espírito nessa noite, de maneira, Deus, a darmos toda a atenção devida à Tua palavra e buscarmos, ó Deus, compreendê-la para vivê-la, pois esse é o intuito do nosso Deus, ao permitir que as suas palavras fossem escritas, guardadas, para serem anunciadas em tempos vindouros. Que nessa noite, cada um dos teus filhos e filhas se comprometam, Deus, com a reverência de estar, Senhor, atentos à voz do teu Espírito, meu Pai. Pois não podemos perder tempo como este. Não podemos, meu Senhor, nos distrair em momentos como este, pois são momentos de grande importância na nossa vida e precisamos, Deus, dar toda a atenção em que a palavra merece que demos, ó Pai. Nos abençoe nesta hora, Jesus, e fala, Espírito de Deus, conosco neste momento, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A consciência do perdão sobre a nossa vida.
Irmãos, você já refletiu sobre o perdão de Deus à sua vida? Você já parou para fazer uma análise do quanto esse perdão ele foi importante e necessário para você? Se em algum momento nós fizemos isso, e se não fizemos, é importante nós fazermos. E quando nós refletirmos sobre isso, nós iremos fazer um julgamento sobre isso. Esse julgamento, ele foi um julgamento por aqueles que já fizeram tal reflexão, de que realmente os meus pecados eram tão terríveis, ou aqueles que já analisaram e aqueles que vão analisar, entenderam ou vão entender de que realmente nós somos pecadores terríveis, miseráveis, e que foi necessário, sim, que alguém inocente pudesse morrer na cruz por nossas vidas. E por que é importante nós refletirmos sobre isso e fazermos uma análise sobre isso? Porque eu compreendo, meus irmãos, nessa história que nós acabamos de ler, que a forma como nós nos dedicamos a Deus está diretamente relacionada com o entendimento que nós temos do perdão de Deus. A Bíblia, ela nos dirá, no início do versículo de número 36, em que Jesus Cristo, ele foi convidado por um fariseu para ir à sua casa. O fariseu era um homem religioso, que fazia parte de um grupo religioso daquele tempo. Era um grupo que atentava muito para as regras do Velho Testamento. Eles eram bastante severos nesse quesito, não abriam mão disso, e estavam se deparando com uma realidade diferente daquilo que eles haviam conhecido até então, que era a propagação do Evangelho. Uma pessoa que vinha dizendo ser o Filho de Deus e dizendo ser um servo de Deus, que era Cristo Jesus. Eles estavam querendo entender melhor aquilo, mas também muitas vezes tinham a intenção de pegar Jesus em alguma falha. Foi este homem que fazia parte desse grupo religioso que convidou Jesus para estar na sua casa. A história vai nos dizer e informar que uma mulher denominada pecadora, e alguns entendem que essa denominação, falando-se dela como pecadora, se tratava de uma mulher prostituta. Ela, quando ouve falar que Jesus estava na casa dessa pessoa, ela vai até Jesus. E ela leva consigo um perfume, e quando ela se aproxima de Jesus, a Bíblia nos diz que ela derrama aquele perfume sobre os seus pés, ungindo. Era como um sinal de saudação naquele tempo também, como uma boa-vinda àquela pessoa, qualquer uma pessoa. E aquela mulher chora diante do mestre, porque ela estava ali reconhecendo agora a sua condição pecadora diante do Senhor. Aquela mulher não se deteve em lágrimas, porque ela teve essa consciência que estava diante de um profeta,
de um homem de Deus. E a sua posição, o seu comportamento, eu estava deixando claro para todos que ela estava ali se humilhando e reconhecendo que ela, apesar de viver uma vida que ela estava vivendo, não sabe se por qual razão, se por uma questão financeira, ou por uma questão de apenas viver na carnalidade, mas ela estava reconhecendo diante do mestre que ela era uma pecadora. Isso faz com que aquele fariseu converse com alguém e diga o seguinte: se de fato esse Jesus ele fosse um profeta, ele saberia que esta mulher que o toca, que está aos seus pés, trata-se de uma mulher pecadora. Aí, Jesus, conhecendo o íntimo do coração de cada um, e Jesus ele é brilhante, irmãos, porque quando aquele fariseu ele questiona que se Jesus fosse um profeta, ele saberia de quem se tratava daquela mulher, Jesus lança para ele uma parábola, que se inicia no versículo número 41, quando ele diz: certo credor tinha 2 devedores que lhe deviam. Um desses devedores, eles deviam 500 denários e o outro apenas 50. Ele disse para o fariseu Jesus: não tendo como pagar nem o que devia 500 e nem o que devia 50, ambos foram perdoados por aquele credor. E Jesus faz uma pergunta àquele fariseu: quem você acha que foi mais perdoado nesse quesito? E ele responde: o que devia mais. Jesus disse: julgaste bem, parabéns para você. E aí Jesus, como som do coração, Jesus começa então a falar com ele: pois essa mulher, a quem você julga pecadora, e de fato ela é uma pecadora, ao chegar aqui, essa mulher me ungiu, essa mulher me beijou, essa mulher enxugou os meus pés com seus próprios cabelos, e no entanto, em outras palavras, você não fez nada disso. Porque aquele homem, amado, se julgava perfeito e se julgava em melhor condição do que aquela mulher, por ser um religioso, de maneira que talvez ele entendesse que não precisava do perdão de Deus sobre a sua vida, mas aquela mulher, no entanto, precisava, por ser uma pecadora. E muitas vezes nós julgamos dessa forma, nós não compreendemos de fato a importância desse perdão sobre a nossa vida. E como eu disse para vocês, é importante nós refletirmos sobre isso, porque a forma como nós nos dedicamos, volto a dizer, a Deus, está diretamente ligado com o entendimento que nós temos sobre o perdão de Deus. Baseado nessa história, se nós não entendermos o quanto somos pecadores e o tamanho do perdão, se nós não entendermos isso, nós não iremos amar Jesus como nós deveríamos. E aí pode estar a resposta para a vida daquelas pessoas que não têm se dedicado a Deus na sua vida como deveriam. Aí está a resposta para entendermos porque alguns se doam mais do que outros
Porque alguns priorizam mais Deus do que outro na sua vida. E nós temos uma forma de julgar determinadas coisas que muitas vezes são maneiras e formas totalmente equivocadas em nossas vidas. Então aí está a resposta para aqueles que não se dedicam tanto. Talvez você não tenha a consciência, a ideia, você não saiba da importância do perdão de Deus sobre a sua vida, de maneira a viver, entendendo que não é preciso congregar, que não é preciso fazer uma aliança com Cristo, que não é preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Talvez pela falta de consciência do quanto é importante esse perdão sobre você, você não se dedica tanto à obra de Deus, mesmo como cristão. Outras coisas têm sido prioridade na sua vida do que o reino de Deus. O seu tempo é precioso demais para estar dentro de uma congregação, saindo às quartas-feiras com os irmãos, ou participando de um culto de oração, ou no domingo pela manhã estando numa escola bíblica dominical. Eu estou usando a palavra talvez, mas na verdade a palavra não é talvez. Com certeza, todos que assim agem não têm entendimento da importância do perdão sobre a sua vida. Porque é isso que Jesus está dizendo ali. Você, Simão, se julga ser mais importante do que ela, mas ela, no entanto, reconheceu a sua condição pecadora. E por essa razão ela fez o que ela fez. Ela ungiu-me, ela beijou-me, ela se derramou em lágrimas, reconhecendo a sua condição pecadora. Meus irmãos, Jesus aqui não está dizendo que há diferença de pecado. Jesus aqui está mostrando que a forma como nós entendemos a nossa condição pecadora é importante, porque se nós não entendermos a real situação nossa, de que somos pecadores, independente de quais seja o pecado, se nós não entendermos isso, nós nos daremos muito pouco para o Senhor. Nós não o amaremos bastante, porque pecado é uma dívida que nós temos com Deus. Você está em dívida com Deus quando você resiste em não fazer uma aliança com o Senhor. Quando você resiste em não se doar para Deus, nós estamos em dívida com o Senhor. E a gente precisa ter essa consciência. Porque somos nós que sabemos quem éramos e na condição que nós estávamos. Ainda que a minha condição não seja como o irmão que antes de se arrepender era um assassino, um estuprador, era um ladrão, era um traficante, ou uma traficante, ou uma ladrã, ou uma salteadora de banco, seja o que for, ainda que a minha condição não seja a condição dele ou dela no passado, mesmo assim eu tenho que compreender que a minha condição no passado era de um homem pecador, era de um homem que estava separado de Deus, era de um homem que precisava se reconciliar com Deus. Era um homem que, se permanecesse na ignorância que eu estava,
eu iria ser condenado eternamente. E quando eu tenho essa compreensão clara na minha vida, ao vir para Jesus, eu me dou para Ele, eu o reverencio, eu me entrego, eu estou disposto a realizar a sua obra, eu estou disposto a viver uma vida cristã autêntica, porque essa consciência está sobre a minha vida, do quanto foi importante o perdão do Senhor sobre mim. Porque se eu não tiver, volto a dizer, certamente a minha vida cristã será muito superficial. A minha vida cristã será capenga, será infrutífera, porque de fato eu não tenho a consciência da importância do perdão de Deus sobre a minha vida. Pecado é uma dívida que nós temos com Deus. E seja essa dívida pequena ou grande, sempre será maior do que aquilo que nós poderemos pagar por ela. Não há o que fazermos para pagar essa dívida com Deus. Mas o Senhor, no seu amor, na sua bondade e misericórdia, Ele nos deu a salvação pela graça. Pela graça. Isso significa dizer o seguinte: você sabe aquele filho que você tem? Você o ama de tal forma que mesmo ele não merecendo que eu o dê alguma coisa, que eu lhe beneficie com algo, por amá-lo tanto, por amá-la tanto, mesmo assim eu o presenteio, eu lhe abençoo, porque o meu amor é tão grande pelo meu filho, que eu não me deixo levar pela sua condição pecadora, mas eu o amo e quero abençoá-lo. Foi isso que Deus ele fez com a humanidade. Olhando para nós, não via em nenhum de nós a capacidade e a condição de poder pagar pelo pecado que nós tínhamos. Mas Ele nos ama com a sua bondade e entrega seu Filho Jesus na cruz do Calvário, para que todos quanto reconhecessem a sua condição pecaminosa se arrependesse e se entregasse ao Senhor Jesus e vivesse uma vida conforme a sua vontade. Então não se julgue como fariseu. Não se coloque como um fariseu. Porque quando nós não oferecemos nada, é porque nós não entendemos o sacrifício de Jesus. Aquela mulher deu o que deu, porque ela entendeu isso. Mas quando eu não entendo isso, eu não dou nada. Eu não apresento nada. Porque até o presente momento, o meu julgamento sobre quando eu fiz uma reflexão sobre o meu pecado, é que ele não era tão terrível assim. É que ele não era tão grande assim. E portanto, se eu não era tão terrível assim, não é justo também que eu me doe tanto, que eu faça tanto.
Mas se o meu julgamento sobre a reflexão que eu fiz sobre a minha vida pecaminosa for aqui, de fato eu sou terrível, de fato eu sou pecador, de fato eu erro. Se eu me deixar envolver pela minha mente carnal, eu vou fazer coisas piores do que pessoas que eu julgo serem ruins. Irmãos, nós somos tão mal na nossa essência, e isso só é trabalhado a partir de Jesus, que nós não sabemos aonde nós podemos chegar com a nossa maldade. A gente está aqui e julga terrível a ação e a prática de alguém, mas a verdade é que se nós não cuidarmos da nossa vida, nós poderemos ser tão terríveis como aqueles, ou pior do que aqueles. Quando você vai ver a história de vida e o contexto de vida de pessoas que hoje estão em situações que nós julgamos bárbaros e terríveis, vamos ver que na sua infância, aquele homem, aquela mulher que é tão má agora, eram pessoas de boa família, eram pessoas que nós chegamos a colocar no colo, a dengar, a brincar, e que se tornou tal pessoa que é, porque ela não se deu conta em algum momento da sua vida, entrou no caminho do pecado, de maneira a se encontrar como ela se encontra nesse exato momento. Nós não temos domínio sobre isso. Por isso é que nós precisamos tanto do Senhor Jesus, tanto do Mestre. Porque a ideia que nós temos quando a gente não tem essa compreensão, não, eu não preciso disso não, eu sou gente boa, eu sou bom vizinho, eu não traio a minha mulher, eu sou um camarada direito, eu pago direitinho, eu sou de palavra, eu não ando na casa de um e de outro fazendo fofoca, eu não desejo mal a ninguém. Ah, meu irmão, se assim fosse, Jesus não teria morrido numa cruz do Calvário. Ele não se colocaria como uma pessoa inocente em nosso lugar, porque nós já éramos justos bastante para que isso não fosse necessário. Mas quando ele se coloca nessa condição, é porque diferentemente de nós, Deus sabe o quanto o pecado ele tornou a nossa vida de maneira que nós vivemos separados dele, por não termos mais comunhão com ele. Deus assim o sabe, coisas que muitas vezes nós não sabemos. Então, quando você não oferece nada, é porque você não entendeu o que houve de importância no perdão de Deus sobre a sua vida. E torço muito, espero muito, que com a consciência que estamos tendo nessa noite, nós sejamos diferentes a partir de então. Reflitamos mais, analisemos mais e compreendamos a profundidade, a importância, o grau do que foi esse perdão de Deus para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Porque foi isso que Jesus, ele tratou com aquele fariseu naqueles dias. E se alguns duvidou que Jesus pudesse perdoar, ele ainda disse: a tua fé te salvou. Porque Jesus, além de perdoar, deu salvação àquela mulher pela atitude de arrependimento na sua vida naquele momento. É isso que nós precisamos. Se nós formos
o fariseu dessa história, nós nunca iremos alcançar o perdão de Deus. Porque ser fariseu nessa história é achar que é perfeito. Mas se formos a pecadora nessa história, nós alcançaremos o perdão de Deus. Porque em nós estará sempre a consciência de que somos pecadores, ao ponto de ser necessário que alguém se desse, sendo inocente, em sacrifício à nossa vida. Que nós éramos tão terríveis em nosso pecado, e que ainda permanecemos pecadores, só que hoje justificado pelo Senhor. Se nós formos a pecadora nesse sentido, irmãos, nós alcançaremos este perdão do Senhor. Que a igreja, que todos quanto aqui estão, possam em suas vidas ter esse entendimento, abrir os seus corações, compreender a importância do que foi este perdão e viver uma vida cristã diferente da que tem sido vivida até o presente momento. Porque, irmãos, quando nós olhamos para a igreja da atualidade, percebemos que há muitos que se consideram cristãos, mas a verdade é como diz um certo pregador, que a profundidade é de uma piscina. Poucos têm a profundidade de um mar na sua fé, porque é muito raso, é muito superficial. E portanto vemos uma igreja, toda regra tem exceção, uma igreja que não está disposta a se doar como deveríamos para o Senhor Jesus. Se entregue mais, se envolva mais, faça mais, trabalhe mais, viva mais intensamente a vida cristã. Porque se nós fizermos isso, estaremos deixando claro o quanto nós somos conscientes da importância do perdão de Deus sobre a nossa vida. Que o Senhor possa nos despertar quanto a isso. Que o Senhor possa nos abençoar quanto a isso. E que o Senhor possa nos levantar diante disso, para que possamos ser uma igreja forte, uma igreja que leve a palavra de Deus e viva a palavra do Senhor. Amém, queridos?